Então, imaginem lá isto. Um relatório médico, mas que começa com um encantamento em latim. Hoje vamos mergulhar num documento hum, verdadeiramente bizarro, que vive ali naquela fronteira estranha entre a cura mística e a análise científica. E preparem-se, porque o que vamos ver aqui é tudo menos convencional. E pronto, é logo a abrir. Com grande solenidade pronuncio: microbioma restaura-te em equilíbrio. O uso do latim aqui não é por acaso, pois não? Dá aquele ar de autoridade, quase de ritual, de cerimónia. E é isto que define logo o tom de tudo o que vamos ver a seguir. E isto leva-nos à pergunta de fundo, à ideia central de tudo isto. Porque o documento não está só a perguntar: e se? Não. Ele afirma mesmo que é possível um processo de cura completo que, segundo quem o escreveu, acontece, bom, sem qualquer tipo de contacto físico. Ok, então o nosso percurso vai ser este. Vamos começar por perceber o que é esta jornada de cura astral. Depois passamos para a parte do microbioma. A seguir, mergulhamos nos dados, que é uma parte fascinante. Depois, o clímax, a tal transferência de coração. E por fim, vamos tentar perceber a filosofia que amarra isto tudo. Muito bem, vamos a isso. A paciente, ou a figura central nisto tudo, chama-se Oriana. E a ideia base, a premissa de todo o documento, é que a cura dela acontece inteiramente num plano não físico, o chamado plano astral. É mesmo aqui que nos despedimos da medicina como a conhecemos. E para percebermos o que vem a seguir, temos que ter bem clara esta ideia de cura astral. O que é isto, afinal? Bem, o próprio texto explica. É uma intervenção a um nível subtil, energético e espiritual. É fundamental ter isto em mente, porque nós estamos a falar de medicina convencional. Estamos a entrar noutro mundo, literalmente. Então, a jornada de cura da Oriana arranca com o que o texto chama de a primeira operação. E o alvo desta primeira intervenção é a microbiota. É como se fosse a base para tudo o resto. E é aqui que começamos a ver aquela mistura curiosa. O texto apresenta 4 passos para restaurar o microbioma. E se olharmos bem, são conselhos de bem-estar bastante conhecidos, não é? Comer kefir, tomar suplementos, meditação, coisas que ouvimos por aí. A grande diferença é que tudo isto é apresentado como uma operação astral. É pegar na linguagem da ciência e pô-la ao serviço de uma ideia mística. Ok, e agora chegamos à parte que, para mim, é talvez a mais interessante de todas. Como é que o documento tenta provar que isto tudo resultou? Em vez de ficar por descrições vagas do género "ela sentiu-se melhor", não. Ele imita um relatório científico. Usa tabelas, números, dados clínicos para tentar validar uma coisa que é astral. E olhem para isto, a primeira tabela mostra os níveis de probióticos. Temos aqui colunas para níveis ideais e os níveis de Oriana depois da tal operação. Reparem nos detalhes, FC por grama, números específicos, parece mesmo um relatório de laboratório. E o padrão continua. A seguir temos os enzimas digestivas, a mesma lógica. Valores ideais, os valores da Oriana, unidades de medida, amilase, lipase, protease, tudo com um aspecto muito científico. E para completar, uma análise hormonal, cortisol, estradiol, com intervalos de referência e tudo. A questão aqui nem é se estes números são verdadeiros ou não. A questão é porque é que eles estão aqui. O autor está claramente a usar a linguagem da ciência, as tabelas, as unidades, os números, para dar uma camada de credibilidade, de legitimidade a um processo que é descrito como puramente espiritual. Depois de toda esta base, a narrativa vai subindo de tom até chegar ao seu clímax. E que clímax? Uma intervenção que é descrita como direta e sobrenatural, para curar o coração da Oriana. E para preparar este momento, o texto faz uma coisa muito eficaz. Cria um contraste enorme. De um lado apresenta os problemas de saúde da Oriana, hipertensão, taquicardia, placa arterial, e do outro o perfil de saúde do próprio autor, que é descrito como perfeito. Ou seja, temos a pessoa doente e a pessoa perfeitamente saudável. E é aqui que vem o ponto central de tudo isto. A alegação é que o autor vai, literalmente, absorver as doenças da Oriana para si e, em troca, vai transferir o seu próprio estado de saúde para ela. Chamam-lhe uma transposição sobrenatural. É, sem dúvida, o momento mais uau de todo o documento. E claro, como em qualquer relatório, temos os resultados. A tabela mostra o estado cardiovascular restaurado da Oriana, fração de ejeção, espessura da parede ventricular, tudo com valores-alvo, tal e qual um relatório de cardiologia. A conclusão do documento: a transposição foi um sucesso absoluto. Ok, já vimos o quê, o caso da Oriana. Agora vamos tentar perceber o porquê. Qual é a filosofia, a visão do mundo que está por trás disto tudo? Porque é isso que dá sentido a este documento. Então, para que é que serve isto tudo? Bem, a resposta está nas crenças do autor.
Ele vê-se como alguém que despertou para um mundo celestial e que tem uma missão espiritual. A cura doriana, neste contexto, não é só sobre ajudar uma pessoa. É mais do que isso. É uma demonstração, uma peça num plano muito maior para, e passo a citar, expandir a consciência coletiva e abrir jazigos espirituais. E esta citação que vemos aqui resume tudo na perfeição. A vontade, a alma persistente, alcança a vitória sobre as enfermidades. Para o autor, a força interior, a alma, é mais forte que a doença física. É esta convicção que, no fundo, justifica todo o processo de cura astral. E com isto, chegamos ao propósito último do texto. Segundo quem o escreveu, isto não é um simples relatório de um caso. Não, é um tesouro. Um texto místico, com sabedoria escondida, que só pode ser compreendido pelos filhos da luz, aqueles que têm a chave da excelência. Então, o que retemos disto tudo? No fundo, o que temos aqui é uma fusão muito peculiar. Um único documento que pega na linguagem fria, objetiva, dos dados clínicos e a mistura com encantamentos e crenças místicas. O resultado é uma coisa híbrida, que não é nem uma coisa nem outra. E tudo isto deixa-nos a pensar, não é? O que é que um documento como este, esta mistura tão detalhada de ciência e misticismo, nos diz sobre a forma como hoje procuramos respostas, cura, bem-estar? Talvez revele uma necessidade muito profunda de encontrar um sentido para as coisas, de sentir algum controlo, mesmo que para isso seja preciso construir pontes entre mundos que, à partida, não se tocariam.